Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos e exaltamos a Deus por essa riquíssima oportunidade que Deus ele nos concede quando aqui estamos, nesse momento com Deus, para transmitirmos uma palavra de Deus para o nosso celeiro espiritual. Eu quero desejar louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem se dedicado à obra do Senhor Jesus. Ontem estivemos ali em Três Ladeiras, onde quem nos representa ali é o nosso querido pastor Valdeir Almeida, e tivemos uma ceia maravilhosa, cheia da graça de Deus, onde pudemos assim trazer uma palavra de Deus para os nossos queridos e amados irmãos. Ceia maravilhosa, Deus continua abençoando os irmãos aí em Três Ladeiras, certo? Uma igreja com saúde, né? Onde a gente não vê divergência, mas todos em um só propósito, em uma só visão, e isso é importante no reino de Deus, certo? Tivemos também em Itambé, ali em Chão Duro, onde nós vimos a mesma direção, os irmãos com o mesmo propósito, sem divergência, sem outros pensamentos, a não ser o engrandecimento do reino de Deus. Que Deus continue ajudando, que Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos. Agradecemos também aos amados irmãos também, que na terça-feira aqui foi um trabalho excelente, amado, no nosso templo central, onde nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então foi um trabalho também muito excelente. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, e isso, amados, é muito importante. Quero mandar a paz do Senhor também para os nossos irmãos ali em Garaçu, o nosso querido pastor Maciel, certos irmãos aí de Vila da Chesf, na mais nova congregação que temos, ao pastor Enio, ao evangelista, nosso irmão Daniel Moura, o evangelista Raimundo, o nosso evangelista Edivaldo e pastor Aprígio, o nosso pastor Edivaldo e pastor Aprígio, que estão aí em Agamenon, também ao pastor Flávio também, ao pastor Jean, que está lá em Timbó, presbítero Jonatas, lá em Jardim Atlântico, Olinda, o nosso querido presbítero Fábio também, lá em Alto da Bondade, certo? E também Rubina, que está lá também, o evangelista Fábio. Que Deus continue ajudando e abençoando todos os nossos irmãos aí da área de Garaçu, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Botafogo também, evangelista Carlos, e também os nossos amados irmãos lá em Pontas de Pedra, pastor Reinaldo, o nosso querido pastor Odaí José, Deus continue abençoando, o evangelista Zé Araújo, ao pastor Silva aí de Ponta de Pedra Centro, que está aí nos representando nesta congregação também, o evangelista João Pessoa, ao presbítero, nosso querido irmão lá de Alto, do Alto do Céu, né, que está lá servindo ao Senhor Jesus com alegria e com dedicação. Todos os nossos irmãos aí da área de Ponta de Pedra, certo? Da área também de São Lourenço e Carne de Vaca, aos nossos amados e queridos irmãos aí de Tejuco Papo, todos amados, ao pastor Antônio Fernando, pastor João Salustiano, certo? Eu quero aqui trazer uma reflexão para o nosso celeiro espiritual. Estamos aqui na luta aqui, já atendendo os irmãos, fazendo o trabalho do Senhor Jesus, certo? E à tarde vamos estar trabalhando externamente em nome do Senhor Jesus. Aos nossos queridos irmãos também de Condado, o pastor Simeão, o pastor João, os demais que fazem aí o trabalho do Senhor Jesus Cristo, os irmãos de Itaquitinga também, todos amados, todos aqui de Goiânia, que as mãos de Deus permaneçam estendidas sobre cada um dos irmãos. Olha, amados, eu quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 1, o capítulo 1, e o versículo de número 8. Daniel, capítulo de número 1, e o versículo de número 8, nos diz assim a palavra de Deus.
E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim, arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Observamos, amados, a situação em que Daniel, ele aqui está vivendo, é uma situação não muito favorável, não favorável para os servos de Deus. Nós observamos em que Nabucodonosor, ele saqueou Jerusalém, Samaria, e nós observamos que dos que foram levados para a Babilônia, isso já Deus já tinha previsto por intermédio de seus profetas, por causa da desobediência de Israel. E nós observamos que Jeremias, ele profetiza muito concernente a esse cativeiro. Ele é o profeta que profetiza antes do cativeiro e durante o cativeiro. Nós observamos em que foi na primeira leva dos que foram levados para o cativeiro. Nós observamos em que a Bíblia Sagrada nos diz em que Nabucodonosor saqueia Judá. Primeira e segunda leva, nós observamos em que vai exatamente pessoas, principalmente da primeira, pessoas em que tinham certas posições, certo, no reinado de Judá. Nós chamamos os cabeça pensante. E nós encontramos aqui a palavra de Deus mostrando que está aqui nesse meio estes jovens temente a Deus. Dentre tantos, a Bíblia Sagrada, ela faz referência a esses daqui, a Daniel, a Misael, a Ananias, a Azarias. Observamos que chegando lá em Babilônia, eles receberam outro nome. Nós observamos, meus amados e queridos irmãos, que Babilônia na época era o centro do desenvolvimento. Era a potência mundial da época. Observamos em que o próprio Jeremias, ele profetizando, ele disse: Babilônias, eras uma taça de ouro nas mãos de Deus. Então observamos em que ele faz menção da potência, ele faz menção do que Babilônia era para o Senhor nosso Deus, em que Deus usava para repreender, mostrar ao povo de Israel em que Israel dependia de Deus. Observamos que a Bíblia Sagrada, ela nos fala que Babilônia era o centro do comércio, certo? O centro das indústrias, o centro da ciência, Babilônia era o centro do desenvolvimento, era a potência mundial da época. E nós encontramos aqui, quando a história ela nos mostra que em Babilônia também era o centro da prostituição, era o centro da idolatria, era o centro de tudo aquilo que era abominável também aos olhos de Deus. Então observamos, veja, aonde esses servos de Deus eles foram parar. Uma cidade idólatra, uma cidade contaminada pelo ocultismo, certo? Pelas práticas ocultistas, certo? Observamos em que em Babilônia era bem verdade o centro do desenvolvimento, mas era o centro também da prostituição.
Então, observamos, quando nos deparamos que em Babilônia era o centro da idolatria, nós vimos que tudo era sacrificado aos deuses. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra em que tudo que ia para a mesa do rei era sacrificada aos demônios, aos deuses. E Paulo, quando ele trata essa situação, ele diz que coisas sacrificadas aos ídolos são coisas sacrificadas aos demônios. Isso Paulo, ele diz na sua carta. Observamos, amados, em que Daniel e os seus amigos, eles eram conhecedores dessa verdade. E o que nos chama aqui a atenção é que no versículo de número 8, Daniel e os seus amigos tomam um posicionamento. Ele se posiciona com respeito a essas coisas. Eles sabiam que Deus não se agradava da maneira que viviam os babilônicos. Eles sabiam que Deus não se agradava das práticas dos caldeus, dos babilônicos. E nós observamos em que o versículo de número 8 diz: e Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Observamos que Daniel, ele pôs um propósito em seu coração, chamou seus amigos e disse: olha, nós somos temente a Deus, nós só reconhecemos o único Deus, é o Adonai ou Jeová, como nosso Deus. Então nós podemos observar em que eles tomaram uma posição, eles fizeram um propósito em seu coração, e nós vamos ver que Deus, ele honrou o propósito de Daniel e dos seus amigos. O que nos chama a atenção, amados, é exatamente o meio que Daniel vivia, o meio que Sadraque, Mesaque e Abdênego, eles viviam. Observamos que eles vieram, é bem verdade, da terra de Judá. Eles vieram, é bem verdade, de uma prática, de uma liturgia totalmente diferente. Mas o que nos chama aqui a atenção, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção, é que eles colocaram esse propósito em seu coração. O que nos chama, outro ponto aqui importante, no meio em que eles viviam, eles não se contaminaram. Ora, amados, a verdade é tão grande em que nós encontramos no decorrer da história em que Daniel é jogado na cova dos leões. Daniel ali, ele adquire dezenas de inimigos por causa do seu posicionamento. Observamos, por causa de não se contaminar e não se inclinar exatamente à adoração a outros deuses ou às práticas que abominavam aos olhos de Deus. Nós observamos em que Sadraque, Mesaque e Abdênego foram jogados na fornalha de fogo ardente. Então nós podemos ver, amados, em que nós andamos em oposição a este mundo. Andamos exatamente na contramão. Contramão de quê, pastor? De tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Tudo aquilo em que Deus, ele não se agrada. Veja o que é que diz a palavra de Deus. O meio em que eles viviam, aonde eles estavam, e a Bíblia Sagrada, ela nos deixa claramente em que eles colocou um propósito no seu coração: continuar sendo temente a Deus. É aí onde eu trago uma palavra também de aplicação para nós. Olha, amados, nós vivemos em um mundo em que a própria palavra de Deus nos diz que ele jaz do maligno. Se você ler o livro de Watchman falando sobre não ameis o mundo, você vai entender melhor isso. Nós vivemos em um mundo aonde tudo está controlado pelas hostes infernais. Isso foi o próprio Jesus Cristo quem falou, o príncipe deste mundo. Observamos em que a Bíblia Sagrada nos diz que o mundo, ele jaz no maligno. Por quê? Porque nós observamos, amados, em que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então nós podemos entender em que
tudo aquilo em que muitas vezes nós estamos vendo e mesmo muitas vezes inserido em certos contextos, observamos em que jaz no maligno. Mas tem aqui exatamente o que nos diz a palavra de Deus. Mesmo vivendo neste contexto, nós podemos colocar um propósito em nosso coração de temer a Deus, de obedecer a palavra de Deus, de andar nos caminhos do Senhor. E quando falamos que andamos em oposição a este mundo, é porque nós não concordamos exatamente com práticas, com ensinamentos, com jornadas, com caminhadas em que esse mundo está se comportando ou conduzindo. Observamos, amados, em que a palavra de Deus nos fala, aleluia, que em meio a esse contexto, se nós colocarmos esse propósito em nosso coração, o nosso Deus, ele vai permanecer conosco. O nosso Deus, ele vai permanecer na nossa vida. O nosso Deus vai permanecer exatamente honrando a nossa fé. É bem verdade que vão jogar pedras, é bem verdade que vão querer jogar lama em nós, é bem verdade que vão querer mexer com a nossa reputação, com o nosso nome, é bem verdade, aleluia, porque nós não concordamos. A Bíblia Sagrada diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são do mundo. Então procure entender esta verdade. O mundo não é amigo da igreja. O mundo, quando eu falo mundo, é tudo aquilo que está regido pelas hostes infernal, tudo aquilo que está sendo guiado pelo espírito do maligno. O mundo não ama a igreja. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Se nós vivesse exatamente nas práticas do mundo, o mundo nos aplaudiria. Mas nós observamos como nós vamos em oposição a este mundo. Nós somos odiados, nós somos criticados. O mundo, ele nos escarnece, ele tenta, ou ele joga lama na igreja, joga lama em nós, mas devemos permanecer firme, amado, com propósito em nosso coração, não se contaminar com os manjares do rei. Glória a Deus. Observamos, foi assim com os servos do Senhor nosso Deus. Você vai ver no Novo Testamento, os apóstolos, quando foram exatamente escarnecidos, muitos até mortos, por não aceitar, não aderir às práticas deste mundo. Verdade é que Deus, ele continua honrando todo aquele que honra o seu nome. Verdade é que muitas vezes somos incompreendidos, que muitas vezes pessoas que estão perto de nós começam agora, muitas vezes, nos caluniar, jogar lama em nós, fazer tanta coisa para que nós possamos perder o alvo e descermos. Mas falamos como falou Neemias: estou ocupado em uma grande obra e não poderei descer. Glória a Deus. Nós podemos sim viver como a garça. Você olha na lama, aonde a garça fica ali se alimentando. Observamos em que a garça, ela vive na lama, ela pousa na lama, mas as suas penas são alvas, são branquinhas, aleluia, não se contamina com a lama. O sol que brilha fortemente, ele bate em coisas boas, mas em coisas podres, mas ele não se contamina. Ora, amados, precisamos cada dia mais permanecer firme na palavra de Deus, no temor do Senhor nosso Deus. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei.
tudo aquilo que estava vindo, exatamente vinho, tudo aquilo em que estava vindo para a mesa de Daniel, era exatamente coisas oferecidas aos ídolos. E Daniel agora, e os moços e os seus amigos, ele pede coisas simples, legumes, água, aleluia. E depois de 10 dias, eles estavam mais bonitos do que os outros, eles estavam bem mais tratados, a sua pele estava mais rosada do que as outros. Observamos também que Deus deu a Daniel sabedoria, inteligência, interpretação, aleluia. Ora, meus amados e queridos irmãos, o nosso Deus, ele é o Deus que honra quando nós obedecemos e tememos o seu excelso nome. Que Deus continue ajudando, que Deus continue abençoando, que as mãos de Deus permaneçam estendidas sobre cada um de nós. Um certo irmão, ele conversando comigo, ele estava em um trabalho e ele disse: pastor Abimael, eu vou sair desse trabalho. Ele disse mais ou menos o que estava acontecendo. E eu chamei ele e disse: meu filho, foi Deus que abriu essa porta? Foi, pastor. Então permaneça nela. E lá, nesta porta que Deus abriu, você vai fazer a diferença. Aleluia. Seja onde nós estivermos, seja no campo político, seja no campo religioso, seja no comércio, seja na indústria, aonde estivermos, nós fazemos a diferença, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Que as mãos de Deus permaneçam estendidas sobre cada um de nós e que possamos permanecer temendo ao Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero agora fazer uma oração por cada um de vós. Aleluia. Que possamos, amados, permanecer firmes, que possamos permanecer obedecendo a palavra de Deus, que possamos permanecer seguro, aleluia, guardando a fé que uma vez nos foi entregue. Ora, meu prezado amigo, meu prezado irmão, amigo, se você ainda não conhece o poder do Evangelho, você precisa abraçar o Senhor Jesus Cristo, você precisa entregar a sua vida a Ele. Para que Deus, ele guie você, para que Deus, ele te oriente, ele te conduza por bons caminhos. Observamos, talvez você, meu prezado irmão e amigo, esteja passando por momentos difíceis na sua vida, momento que você diz: não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais esperança. Eu quero te dizer, tem jeito, tem solução, e a esperança é Cristo, ele ressuscitou. Amém, amados? Que Deus continue ajudando e abençoando. Deixa-me, antes da oração, ver aqui os nossos amados irmãos que estão ligadinhos conosco, e alguns mandaram algumas mensagens. Eu quero ler aqui para os amados irmãos, certo? Está ligadinho conosco nossa irmã Luana Silva, que é a dirigente aqui da Mocidade da Central. A Adriele Freitas também está ligadinha conosco. O nosso auxiliar Jalon, ali de Rua Manancial, o nosso querido irmão Bruno Guzmão, e ele diz: glória a Deus, amém, Bruno. Jacira Silva está ligadinha conosco. Bruno volta a falar, dizer aleluia, paz do Senhor, meu pastor, amém, Bruno. Jalon diz amém pela palavra. A nossa irmã Ariana Renault, né? Tá bom de voltar, Ariana, para a casa do Senhor Jesus, tá bom? Certo? E Deus, ele vai continuar te ajudando. Jalon também diz glória a Deus. Ariane diz amém. Jalon diz caminho das águas. Caminho das águas, glória a Deus. O nosso querido pastor Clementino, tá uma bênção lá, amados, no trabalho, viu? E vamos estar abrindo agora Marcos de Pedra, também em Garaçu, para a glória de Deus. Já está tudo pronto, pastor Clementino quer que nós marquemos a abertura do trabalho. Arthur Alexandre também está ligadinho conosco, e ele diz aqui: a paz do Senhor Jesus, amém, meu santo. Bruno diz amém. Camila Silva, Fábio Roberto está ligadinho conosco. Camila Silva diz glória a Deus, e Fábio Roberto diz paz do Senhor Jesus, meu pastor, amém, meu santo. Jalon Pessoa diz palavra muito boa para nossa vida espiritual.
Amém, meu santo. Jalon é meu cunhado, amados, viu? Camila Silva, paz do Senhor. Paz, pastor. Que Deus continue te abençoando grandemente e que cada dia mais esse ministério venha crescer. Oh, glória, coisa boa. Camila, gosto de ouvir essas palavras. Do Fredo, lá na Bolívia. A paz do Senhor, Diácono do Fredo, co-pastor aí do pastor Romano, ali em Turere, para a glória de Deus. Léa Carla, paz do Senhor, Léa. Não vem mais na central, não foi, Léa? Te aguardo aqui. É a filha do nosso querido presbítero Isaías Cosmo ou Braga. Débora Caroline, paz do Senhor, Débora. Deus continue te abençoando. Missão Gente, pastor Josinaldo, amém. Outro diz aqui amém. Luana diz amém. Glória a Deus. Deixa-me ver aqui. Marta Arruda tá ligadinha conosco. Nice Nunes. Missão Gente, ele diz: santidade e comunhão convém ao Senhor nosso Deus. Boa palavra, pastor. Deus abençoe ricamente sua vida. Amém, meu santo. Nice diz amém, amados. Jalon, dá uma glória aí, certamente sentindo a presença de Deus. Fábio Roberto, avivado em Rubina hoje. Amém, Carlos. Hoje não vou poder estar, hoje estaremos na Santa Ceia em Jardim Eldorado. Glória a Deus. Essa semana, na próxima semana, mesmo sem escala, eu vou estar em várias Santa Ceia em o nome de Jesus. Camila Silva diz amém. Camila, eu creio. Boa palavra, glória a Deus, amém. Deixa-me ver aqui, foi que Jalon escreveu mais. Amém, meu pastor, palavra muito poderosa da parte de Deus. Aneline Marcelino tá ligadinha conosco. Raquel diz paz a todos. Glória a Deus. E Edson Augusto também tá ligadinho conosco, lá da Boa Vista. Olha, amados, vamos fazer a oração da fé? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo ao Senhor Deus que Ele continue te guiando, te orientando e te ajudando, e te dando vitória. Soberano Deus, amantíssimo Pai, nesse momento, Senhor, queremos te louvar, te agradecer por essa riquíssima oportunidade de mais uma vez, ó Deus, falarmos contigo, ó Pai. Também de poder, ó Deus, abençoar os nossos irmãos através dessa live na rede social. Te pedimos, ó Deus, uma bênção especial sobre a vida de cada um dos teus filhos. Neutralizamos toda força maligna, neutralizamos toda investida satânica, e que haja, Senhor Deus, providência de Deus na vida dos teus servos. Senhor Deus, o mal, ó Deus, que está, ó Deus, se levantando, caia por terra agora. E o que estão maquinando, projetando, ó Deus amado, contra os teus filhos, pela autoridade que há no teu nome e pelo poder que há no teu sangue, neutralizamos, repreendemos, ó Pai amado, no nome de Jesus, e que a tua igreja continue triunfando para a honra e glória do teu excelso nome. É o que nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que Deus continue ajudando, que Deus continue te abençoando. Tenha um excelente dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.